Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Projeto Elétrico com AutoCAD. Esta é a nossa aula de número 15. Nessa aula nós vamos dividir a planta baixa em circuitos, parte 2, né? Nós vamos continuar a aula anterior. Antes de começar a aula, eu vou pedir para que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e se gostou do vídeo, não deixa de dar um like ou um joinha, isso vai nos ajudar bastante. Bom, continuando então, nós paramos na aula anterior na divisão dos circuitos até o quarto, né? Até o quarto número 3. Agora nós vamos para os outros cômodos. Vamos pensar então na cozinha, né? Como é que a gente vai fazer a divisão na cozinha? Lembrando, né, da aula teórica, né, sobre divisão de circuitos, que as tomadas de cozinha não podem ficar juntos com tomadas de outros cômodos, ok? A gente viu lá na aula de teoria. Então nós vamos criar lá na cozinha 5 circuitos. Um circuito para geladeira, um circuito para as tomadas da pia, um circuito para fogão e exaustor, e também para TUG da parede lateral direita da cozinha, um circuito para TUGs na parede lateral direita, que vai ficar só 2 tomadas dessa parede, e um circuito para TUGs da parede ao lado da porta. No momento que a gente for inserindo no AutoCAD, fica mais fácil para entender, tá? Então vamos lá. Eu gostaria de fazer uma consideração aqui a respeito do cálculo da corrente elétrica, tá? O que eu já falei para vocês, em todos os cálculos que nós fizemos, o que a gente fez? Nós pegamos lá a corrente, para calcular a corrente, que vai ser representada aqui pela letra I, nós pegamos a potência aparente, né, em volt-ampere, e fizemos a divisão dela pela tensão do circuito. Foi o que a gente fez até agora. Isso é válido, pessoal, para circuito mono e bifásico, tá? Que é o que vai acontecer normalmente em residência, em apartamento, tá? Dificilmente você vai ter uma carga que vai ser alimentada por um circuito trifásico. Pode até ter, mas é muito difícil. Agora, e se tiver? Se tiver, para circuito trifásico é um pouquinho diferente. Você vai, para calcular a corrente, que é o I, você vai continuar pegando a potência em volt-ampere, tá? E vai dividir ela pela tensão, só que aí que está o detalhe. Você vai multiplicar o valor da tensão nominal do equipamento por raiz de 3, tá ok? Então, só queria fazer essa consideração, tá? Porque na aula anterior eu disse o seguinte, você pega a potência e divide pela tensão. Se for circuito mono e bifásico, é verdadeiro, é sempre assim. Potência aparente, né, dividido pela tensão nominal do circuito. Se for trifásico, o detalhe é que antes de fazer a divisão, você multiplica o valor da tensão pela raiz de 3, ok? Só um adendo que eu queria fazer aqui. Então, continuando, vamos então continuar a dividir os circuitos, né? Agora nós vamos para a cozinha. O nosso circuito 6, nós paramos no 5, o circuito 6, ele vai ser um circuito de tomada, tá? Tensão de 127 volts. O local vai ser a cozinha, o circuito vai ser da geladeira, tá? Ele vai ter uma potência de 600 volt-ampere, total é 600, e nós vamos chegar numa corrente de 4,72 ampere. Aqui a gente fez aquela conta, a mesma conta que a gente vinha fazendo, né? Peguei o valor da potência em volt-ampere e dividi pela tensão, tá ok? Vamos lá no AutoCAD, né? E vamos colocar aqui, ó, aqui é a geladeira, né? Clique duplo no símbolo criado com atributo, a gente tem uma aula aqui no curso sobre isso, né? E vamos colocar aqui, ó, o número do circuito. O número do circuito vai ser o circuito 6, aplica, ok. Pronto, tá aqui, ó, geladeira, circuito 6, ok? Muito bem. Vamos voltar lá no onde a gente parou. E agora nós vamos para o circuito número 7. Tá? O circuito 7 também vai ser um circuito de tomada, 127 volts, e ele também vai estar na cozinha, só que ele vai atender aquelas 2 tomadas que estão na pia, tá? Então eu tenho lá 2 tomadas de 600, que vai dar um total de 1.200 e uma corrente de 9,44 amperes. Vou lá no AutoCAD, tá? Vou procurar essas 2 tomadas, está aqui, ó, que é a pia, né? Clique duplo, seleciono um atributo aqui, né, que é do número do circuito. Esse vai ser o circuito número 7, ok? Aplicou, ok. Pronto, tá aqui, ó, tá? Vamos voltar lá no... Tá aqui, circuito 7, né? Vamos agora para o circuito número 8.
circuito 8, ele vai ser um circuito de tomada também, 127 volts, vai estar na cozinha e ele vai atender o fogão, tá? O fogão, o exaustor e uma tomada que vai ficar na parede da direita. Então vai dar um total de duas tomadas de 600, né? E uma de 100, tá ok? Total aqui vai dar 1.300. Aqui, pessoal, eu vou aplicar um fatorzinho de demanda, porque eu nunca vou usar essas três tomadas ao mesmo tempo, tá? Então estou aplicando um fator de demanda em cima da potência de 0,8. Em todos os circuitos que eu fiz anteriormente, eu considerei o fator de demanda 1. Poderia ter aplicado um fator de demanda lá? Poderia. Poderia, porque eu nunca vou, por exemplo, nas tomadas que a gente criou nos quartos, você nunca vai usar todas ao mesmo tempo. Na sala, você nunca vai usar todas ao mesmo tempo, tá? Eu prefiro criar com fator de demanda 1. Aqui, para que a corrente não passe de 10 A, então eu vou jogar um fator de demanda de 0,8, tá? Acho que vai ser o único circuito que nós vamos fazer isso. E aí, você jogando o fator de demanda em cima da potência, fazendo a divisão pela tensão, nós vamos chegar numa corrente de 8 e 18, ok? Então nós vamos lá então no AutoCAD, né? Nessas tomadas aqui, fogão, exaustor e uma tomada que está na parede da direita. Tá? A parede da direita é essa aqui, né? A gente olhando a planta, ela fica na direita. Então vamos lá. Nós vamos chamar essa tomada aqui, ó. Vamos dar o número 8, né, para o circuito dela. E essa aqui também, ó, tá? Que é a tomada do fogão. Vou por lá 8. Ok? Essa aqui é de 600, essa aqui é de 100. E nós vamos também, dar um ok aqui, colocar essa aqui, ó, tá? Que é dessa parede da direita, que é de 600, nós também vamos pôr no circuito 8. Ficou pronto. Então ficaram as duas que estão atendendo aqui o fogão, né? Que seria a do acendedor do fogão e a do exaustor, mais essa aqui que está na parede aqui, que é uma tomada aí que vai ficar para um tostador, né? Para um forninho elétrico de baixa potência, enfim, para isso, tá? Um bebedouro. Uso geral, né? Vamos voltar lá no aqui, ó, circuito 8, ok? Fechado. Agora nós vamos para o circuito 9. Ele vai ser um circuito de tomada, né? O tipo dele é tomada, 127 volts, também atende a cozinha, e ele vai atender as outras duas tomadas que estão na parede da direita. Tá? Então são duas de 600, vai dar 1.200 e uma corrente de 9,44, ok? Aqui eu não vou jogar o fator de demanda. Poderia? Poderia. Pode ocorrer de usar as duas ao mesmo tempo? É difícil, mas pode. Então eu prefiro deixar a maioria com o fator de demanda 1. Aí é um critério que você vai escolher. Vamos lá no AutoCAD, né? Seria essas duas aqui, tá? Que seria o circuito 9, ó. Essa e essa. Então, clique duplo. Seleciona aqui, né? O atributo de número de circuito. Número 9, aplica, ok, mesma coisa aqui, número 9, olha como facilita, né, o trabalho com atributos, ó. Prontinho, tá? Tá feito aqui, ó, essas duas, circuito 9. Vamos voltar, vamos para o próximo circuito, agora vai ser o circuito de número 10. Ele é um circuito também de tomada, 127 volts. Ele vai atender as tomadas que estão na cozinha, na parede ao lado da porta. São duas tomadas de 600, que totaliza 1.200 e uma corrente de 9,44. Vamos então lá no AutoCAD, seria essas duas aqui, ó, que eu chamei ao lado da porta, né? Na verdade aqui não é nem a porta a porta da cozinha, na verdade aqui não tem uma porta, né? Mas seria ao lado aqui, né? Da entrada da cozinha. Então esse aqui vai ser o circuito de número 10. Aqui, ó, aplicou, ok. Aqui também. Seleciona o atributo. Prontinho. Aplicou, ok. Tá feito. Tá? As duas aqui, ó. Essa e essa, que fica aqui na parede, que eu chamei de parede ao lado da porta da cozinha, né? Imaginar que tivesse uma porta, na verdade não tem, né? Mas ao lado aqui da entrada, vamos dizer assim. Vamos voltar, tá? Vamos agora para o circuito número 11, né? E esse circuito vai ficar onde? Ele vai ficar na área de serviço, tá?
Na área de serviço, nós vamos criar dois circuitos, um para lavar roupa e um outro para o circuito de ferro de passar. Tá ok? Na verdade, nós temos 3 tomadas lá, nós vamos deixar um circuito para 2 e um outro só para lavar roupa. Tá? Então vamos lá. O circuito número 11, ele também vai ser um circuito de tomada, né? 127 volts, ele vai estar na área de serviço e vai atender unicamente a lavar-roupas, tá? 600 volt-ampere, né? Total 600, corrente de 4,72. Então nós vamos lá, vou voltar aqui no AutoCAD, ó. Aqui está o importante saber onde vai ficar a lavar-roupa, né? Ela vai ficar aqui. Clique duplo. Esse vai ser o nosso circuito, acho que 12, né? Circuito 12. Aplica. Ok, deixa eu só confirmar aqui se eu não... O nosso último foi o 10. Não, ele é o 11, né? Errei aqui, pessoal. É o circuito número 11. Tem problema. Olha a vantagem do atributo. Clique duplo. Onde está 12, você põe 11, ó. Aplica. Ok. Bom? Tá lá. Vamos voltar aqui no... Tá lá, circuito 11. Maravilha, vamos continuando agora. Circuito 12, também é um circuito de tomadas, 127 volts, vai estar na área de serviço e vai ser as outras 2 tomadas que eu deixei, que ficaria uma para ferro elétrico e outra para tanquinho. Caso você queira pôr um tanquinho, normalmente o pessoal prefere lavar roupa, mas deixa uma a mais lá. Sempre é bom ter, né? Área de serviço, cozinha, a gente não pode economizar, e também pelo cálculo que nós fizemos, né? Que era no mínimo 3 tomadas. Então vai lá, vamos lá, 2 de 600 dá 1.200, fazendo a conta, 9,44. Seria essas duas aqui, ó. Seria aqui, né? Que seriam 2 tomadas numa caixinha 2x4. Na verdade vai ser utilizada mais para o ferro de passar roupa. Então vamos por aqui, ó. Esse vai ser o nosso circuito de número 12. Aplica, ok, prontinho. Tá aqui, tá? Continuando, né? Vamos voltar lá. Bom, agora, pessoal, a gente vai trabalhar com as tomadas que têm um consumo de corrente, né? Os equipamentos que têm um consumo de corrente maior que 10 amperes. E esses equipamentos, a gente já aprendeu lá na teoria que tem que ter um circuito exclusivo. Eu não posso agrupar tomadas desses equipamentos, ok? Então vamos lá. Na sala a gente não tem nenhum equipamento, nenhuma tomada de uso específico, né? É tudo de uso geral. Nos quartos, se você for analisar a corrente dos aparelhos de ar-condicionado, também não é maior que 10, tá? Mas a gente tem um probleminha aqui, é esse aqui, ó. Por se tratar de carga motriz, ou seja, motor, temos que considerar um pico de corrente na partida maior que 10 amperes. O motor, quando ele parte, ele tem um pico de corrente, né? Até ele estabilizar, depois ele volta na corrente nominal. Então, devido a esse pico, o que vai acontecer? Nós vamos deixar um circuito exclusivo para cada ar-condicionado, ok? Então vamos trabalhar com ele, ó. Nosso circuito número 13 vai ser um circuito de tomada. Ar-condicionado, pessoal, 220 volts, tá? Até para comprar um ar de 127 está difícil, normalmente é padrão 220 volts. Quarto 1, né, vai ser do ar-condicionado, um ponto de 1.200, total de 1.200, e aí dá 5,45 de corrente, 5,45 amperes de corrente. Vamos lá no AutoCAD, ó. Seria essa tomadinha aqui, ó, esse ponto aqui, tá? Clique duplo. Aqui vai ser o circuito número 13, né? Aplica, ok. Acho que eu me perdi novamente aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Isso, é isso mesmo, é o 13. Tá certinho, né? Tá lá, circuito 13. Vamos voltar. Circuito 14. Também vai ser de ar condicionado, né? Tá lá. Mesma coisa, tá? Igual, não muda nada. Só virmos aqui, ó. Aqui duplo. Seleciono o atributo, circuito número 14. Aplica. Ok.
Vamos agora para o circuito de número 15, estamos acabando. Também vai ser de ar-condicionado, é igual, tá? Estou indo rápido aqui, 220, 1200, 5,45 de corrente. Voltando aqui, tá? Deixa eu só, eu acabei não fazendo ele aqui, ó. Espera aí um minutinho só. Aí, pronto, agora nós vamos colocar ele na simbologia da tomada, tá? Circuito número 15. Aplica, ok. Tá lá, 14 e o 15. Pronto, terminamos os 3 aparelhos de do ar-condicionado. Vamos retornar aqui. Agora seria o circuito 16, tá? Circuito 16 vai ser da cozinha, né? Nós temos um equipamento lá com consumo de corrente maior que 10 amperes, que é o forno de micro-ondas, tá? Então vai ser o circuito número 16, né? Sei lá, 16, tomada, 127 volts. Cozinha, né? Vai estar na cozinha, 1500 volt-ampere, corrente de 11,81. Tem problema que passar de 10 amperes porque está num circuito exclusivo, né? Então vai ser o circuito 16, que é esse cara aqui, ó, tá? Clique duplo. Circuito 16. Aplica, ok, prontinho. Continuando. No banheiro nós vamos ter 2 circuitos com corrente maior que 10 amperes, o secador de cabelo e o chuveiro elétrico. Circuito 17 vai ser um circuito de tomada, 127 volts, banheiro, e ele vai atender o secador de cabelo, tá? 1300 volt-ampere, total 1300, 10,23 de corrente. Nós vamos lá no AutoCAD, esse ponto de tomada aqui, ó, tá? Então esse aqui vai ser o circuito 17. Aplica, ok, prontinho, tá aqui, ó, tá? Circuito 17. Tá? Vou retornar, né? E agora o último, pessoal, vai ser o do circuito 18, que vai ser o circuito. Aqui não é uma tomada, né? É um ponto de tomada, não vai ter uma tomada física. 220 volts, chuveiro, desde que você tenha 2 fases alimentando, e é o nosso caso, né? O nosso padrão é bifásico, sempre procura deixar ele 220 volts, que aí você reduz a corrente. Então esse circuito vai atender o banheiro, o local é o banheiro, o equipamento é o chuveiro, né? 7.500 volt-amperes, uma corrente de 34. Aqui também tem uma consideração importante, pessoal. Por que eu deixei 7.500? Porque é o maior que você tem no mercado. Você encontra chuveiro aí de 5.400, de 4.800, de 6.200, 6.500. Eu uso o critério de deixar maior potência. Se o morador decidir pôr um chuveiro menor, não tem problema. Agora, se você deixar uma potência muito baixa, o que acontece? Ele coloca um chuveiro desse aí e aí o disjuntor vai desarmar, tá? Então, procura deixar sempre pelo menos uns 7.000. Se você encontra no mercado hoje, a maior potência de chuveiro é 7.500. Vamos lá no AutoCAD e vamos finalizar. Tá aqui, ó. Tá? Aqui não é bem uma tomada, é um ponto de tomada, né, que vai ser conectado. Então, tá aqui, ó, circuito 18, prontinho, fechou, tá? Se quiser descer um pouquinho aqui, ó, seleciona, né, para movimentar o atributo, ó, seleciona, ficou vermelhinho, pronto, desce ele, tá aí, perfeito, ok? Bom, pessoal, então nós criamos 18 circuitos, né, em nossa instalação, né, na nossa planta baixa. Depois nós vamos fazer um quadro, como eu disse na aula anterior, um quadro de distribuição de cargas mais completo. Eu vou ensinar vocês a fazer isso no AutoCAD e a gente vai ter mais dados para pôr nesse quadro, né? Mas nessas 2 aulas a gente criamos então, né, nós criamos então os 18 circuitos. Tá? Essa talvez seja uma das etapas mais importantes aí na elaboração de projeto elétrico, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E até a nossa próxima aula. Valeu, obrigado.